É sempre um privilégio muito grande compartilhar a palavra de Deus. A gente sabe que é uma responsabilidade muito tremenda, mas é muito abençoado, é muito gostoso a gente, assim, parar e poder conversar e poder pensar um pouco na grandiosidade de Deus e se voltar a Ele. É bom demais ter um tempo que a gente possa fazer isso. E como é gostoso fazer isso com irmãs, não é? É tão gostoso a gente ficar juntas, né? A gente, assim, dividir as cargas, poder dizer para o outro que a gente, um pouquinho da nossa vida, um pouquinho das lutas, e é um privilégio muito grande do Senhor na vida da gente, saber que nós não estamos sozinhas, ainda mais num período como estamos vivendo agora, né? Em que a gente fica tão difícil. Às vezes a gente está mais sozinho e a gente gosta de ficar junto, né? E agora a gente viu como a gente gosta. Esse período é o período que a gente mais viu como é bom ficar junto. Às vezes a gente, na correria, a gente não percebe, né? E o Senhor tem nos mostrado muitas coisas nesse período também. Deus é muito bom, né? Mas eu vou me apresentar. Então, meu nome é Sandra. Atualmente, como a Denise falou, eu trabalho lá no Mackenzie, sou orientadora educacional de quarto e quinto ano, sou orientadora do Nicolas, do filhinho da Denise, do quarto ano. Ele está no quarto, uma graça, um menino muito especial, muito inteligente, muito educado também. Tem feito um bom trabalho, viu, Denise? E, e a gente, assim, tem tido o privilégio de também fazer de tudo para testemunhar o evangelho ali, cuidando dos nossos alunos e tentando realmente, com a nossa vida, falar do amor de Deus na vida deles ali, cuidando, acompanhando, cuidando. Eu tenho dois filhos. Eu tenho um filho de 21 anos e tenho um de 14. O Samuel, ele está estudando nos Estados Unidos hoje, ele está fazendo faculdade, vai já para o terceiro ano, e o Jonatas está fazendo o nono. Se Deus quiser, o ano que vem vai para o ensino médio. São duas heranças maravilhosas que Deus nos deu. Sou casada com o meu esposo, ele é pastor, José Carlos Piacente Júnior, ele é capelão no Mackenzie também, mas acima de tudo somos servos do Senhor. E esse é o maior privilégio que temos, de saber que um dia o Senhor nos escolheu, nos tirou das trevas e nos trouxe a sua maravilhosa luz. E nos tem ensinado a amá-lo cada dia, cada vez mais. E depender mais dele ainda, porque sem ele realmente a gente não pode fazer nada. Então eu louvo a Deus por estar aqui, louvo a Deus por poder compartilhar com vocês. O tema que a Denise comentou, pediu para que eu pensasse, foi sobre esperança. E eu gostaria de compartilhar com vocês um texto de 10 versículos apenas, que está em Isaías. Quem tiver com a sua Bíblia, vou tirar o óculos para ficar mais fácil. Isaías 11, de 1 a 10. Eu tinha pensado de fazer uma arte de cada um ler um versículo, mas eu não sei se vai dar certo por causa não dá, né? Fica, aí depois a gente não consegue escutar. Então, porque eu não queria que vocês me ouvissem tanto, mas vocês têm um pouquinho de paciência, tá bom? Eu vou ler então para a gente conseguir entender melhor, mas eu vou tentar ser breve e que o Senhor me ajude a falar aquilo que Ele deseja falar aos nossos corações. Então, Isaías 11, de 1 a 10. Tudo bem? Posso encontrar? A hora que... Deu? Posso ir? Então eu vou ler, tá bom? Isaías 11, de 1 a 10.
Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Vou pedir licença para vocês para a gente orar mais uma vez, tá? Santo e eterno Deus, a sua palavra maravilhosa foi lida. E agora eu clamo que o Senhor me perdoe por todas as minhas falhas, os meus pecados, as minhas fraquezas, as minhas limitações. E clamo que o Senhor, com teu grande e poderoso Espírito, que faz aquele que não é nada ser produtivo e transformado, eu peço que o Senhor me use como um vaso de honra para a tua glória. Usa-me para falar a tua palavra e fale ao nosso coração, porque nós precisamos muito dela. Nós precisamos de ser alimentadas e precisamos que ela seja transformadora em nós. Muito obrigada, porque é um privilégio estar aqui. E obrigada, porque a sua palavra, ela sempre tem algo especial para nós. Nos fale ao coração. Espírito Santo de Deus, em Cristo Jesus. Amém. Queridas, eu queria conversar com vocês sobre esse texto. O profeta Jeremias, ele fala para o povo sobre uma pessoa, ele não cita quem é essa pessoa, mas se nós olharmos o texto, nós não temos dúvida. Do versículo 1 até o versículo 5, fala sobre Cristo, a pessoa de Cristo, que levantaria uma pessoa que viria de Jessé, que repousaria sobre ele o Espírito do Senhor, um espírito de sabedoria, de entendimento, um espírito de conselho, de fortaleza, um espírito de conhecimento e um espírito de temor do Senhor. Fala ainda que essa pessoa que iria se apresentar, que viria, se deleitaria no temor do Senhor. E ele, essa parte é linda, que essa pessoa não julgaria segundo como as pessoas julgam, com os olhos. O julgamento que ele faria não seria com os olhos. E ele nem repreenderia os outros com os seus ouvidos, mas ele
seria justo, julgaria os pobres, ele decidiria com equidade a favor dos mansos da terra. E também, com a sua boca, ele mataria o perverso. Aí ele fala que a justiça seria o seu cinto, a fidelidade e os seus rins. Então a gente vê aqui, o primeiro ponto é que a gente vê que essa profecia se fala do nosso Salvador. E era isso que eu queria começar a dizer para vocês, que se nós podemos ter esperança, é porque Cristo veio até nós. O Cristo que tem o Espírito, que é o próprio Deus. É tremendo a gente pensar o que Cristo fez por nós. Ele esvaziou-se de toda a sua glória e ele habitou entre nós. Ele veio para julgar a terra com justiça. Ele veio para amar o pecador, para tomar sobre si todo o castigo que nos traria paz. Não há ninguém que possa, que tenha o poder de Cristo. Não existe. E aqui fala sobre essa pessoa. E depois ele fala que quando esse Cristo viesse até nós, e um dia ele voltaria. E quando se cumprisse todas as coisas, nós estaríamos com ele. E olha que lugar maravilhoso que seria. Seria uma terra transformada. Uma terra muito melhor do que a terra. Eu conversando com meu esposo, né, hoje sobre esse texto, assim, mas será que não ia ser igual a terra que a gente. Que o Jardim do Éden? Meu esposo falou: não, é muito melhor. Primeiro, porque ali fala que Cristo habitará. Quando quando estava Adão e Eva no jardim, o que acontecia? Deus ia conversar e passear com ele. Aqui está dizendo que o Senhor reinará neste lugar. As crianças, elas, quando eu perguntei também, mas o que será que é? Eu fiquei pensando, o que seria que essas covas de basilisco, essa outra parte aqui que eu toca da áspides, são tipos de cobra. Se a gente coloca a mão numa cobra, ela vai se defender, não é? E ela vai picar. Mas ali não tem, porque ninguém tem medo de ninguém. Quando o pecado, o amor, a graça de Deus lança fora todo medo. Onde Cristo reina, não tem mais medo, não tem temor. Então aqui fala num lugar onde a justiça reina, onde todas as coisas são perfeitas, onde novamente, como o Senhor sonhou, o homem e os animais estariam novamente juntos, unidos. E no final, ele fala, mas por que isso tudo vai acontecer? Porque Cristo, porque não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Por quê? Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isso tudo é possível, porque Cristo reinará e porque nós, como homens e como mulheres, nós vamos ter o conhecimento da palavra de Deus, conhecimento de Deus como Ele é. O que eu gostaria que nós pensássemos hoje? Gostaria que onde há esperança, só há esperança em Cristo. Não há. Sabe por quê? Porque as circunstâncias, o momento que a gente está vivendo, eu não sei se vocês, acho que vocês vão me entender, mas nós não somos assim. Um dia a gente tá parecendo que nós vamos vencer tudo, que nada nos vai abalar. Nós estamos animadas, nós fazemos tudo, a gente acorda de bem humor, a gente faz tudo muito especial, mas tem outro dia que a gente gostaria só de ficar bem quietinho,
sem ouvir ninguém, sem fazer nada, porque parece que está tudo dando errado. Esse é o mundo caído. Essa é a nossa natureza pecaminosa. Uma natureza que ela não é. Nós não conseguimos manter as coisas em ordem. Precisamos o tempo todo de lutar contra nós mesmos, lutar contra o pecado, lutar contra tudo. Aqui nós estamos vendo um texto, a profecia de Isaías era: olha, vai chegar um momento, não desanime, não fique preocupado, porque vai chegar um momento em que vai se levantar, que o Cristo vai voltar, esse o justo, o que vê as coisas como elas devem ser vistas, que não julga segundo a aparência, mas que conhece o seu coração, aquele que como fala aquele versículo, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esse Deus que sabe, que conhece você, que fez tudo perfeitamente, que ama, que não poupou o seu próprio filho por amor. E nos diz em sua palavra, e não nos dará graciosamente as demais coisas. Mas quando ele voltar, ele vir e nos buscar, ele vai preparar um lugar inigualável, uma nova terra. E essa terra vai ser perfeita porque o conhecimento dele estará por todo. O conhecimento que nós hoje não temos, mas que vamos ter. O conhecimento de quem é Deus. E isso vai encher toda a terra. Então, a minha palavra, assim, a palavra do Senhor hoje para nós é: há esperança. Há esperança porque Cristo é a nossa esperança. Há esperança porque sobre ele está o espírito de justiça, o espírito da verdade, o espírito da vida. Porque ele é o dono de todas as coisas. A esperança, porque ele foi preparar um lugar para nós. A esperança, porque ele vai voltar. E a esperança, porque nenhum daqueles que o pai deu para ele, ele vai deixar escapar dele. E ele prometeu: eu não vou tirar vocês do mundo, mas eu prometo que eu estarei com vocês até eu voltar, até eu buscar. E quando ele voltar, ele vai fazer tudo diferente, tudo novo. E nós vamos ter uma paz que não vai poder nada. Então a nossa visão não tem que ser aqui. A gente não tem que viver olhando as coisas que nós estamos perdendo, as coisas que, como vai ser? Não, porque a nossa pátria não é aqui. Nós só somos peregrinos. Isso tudo vai acabar agora ou mais para frente, mas não vai durar eternamente. Mas quando a gente estiver com Ele, nós vamos ter o conhecimento de Deus. E esse conhecimento vai encher toda a terra e vai trazer e traz a esperança para nós. Gostaria que você, eu não sei os problemas que vocês estão vivendo, mas eu sei que nós oramos por muitas pessoas que estão passando por dificuldades, por lutas, por tribulações, por enfermidades. Nós temos vivido um tempo muito difícil que talvez a gente nunca imaginava viver. Um tempo de tanta dor, de tanta separação, mas a gente tem que entender que o nosso Deus é um Deus que traz esperança. É um Deus que fala: olha, eu sei o que você passa. Eu sei o que está acontecendo. E eu não perdi as rédeas. Eu sei o que cada um passa, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo lá o coração. Eu sei o que vocês passam. Tem um versículo que fala em João que Jesus, ele não precisava que ninguém falasse como o homem era, porque ele sabia. Ele viveu entre nós.
Ele sabe o que é sofrer. E eu queria dizer para você que a dor maior ele passou. Sabe qual foi a dor maior? A dor maior, eu fico pensando muito sobre isso. Foi quando ele estava no Getsemane. Quando ele fala para Jesus, quando ele fala para Deus assim: Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, faça a tua vontade. Ele ora isso 3 vezes, porque ele sabia que a hora que ele morresse, o Deus Santo tinha que virar o rosto sobre ele, tinha que virar o rosto, não ia poder estar com Jesus naquele momento. A maior dor dele era pensar que ele não teria comunhão com o Pai, que por algum instante Deus ficaria longe dele. Essa era a maior dor. E ele sabia quão difícil seria isso. Mas ele fez isso. Ele fez isso porque ele tomou sobre si a nossa culpa, a nossa dor. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras fomos sarados. O Senhor fez tudo isso para que a gente pudesse ter esperança para esse céu ser real. Porque senão nós não íamos poder viver isso. Nós não poderíamos viver as crianças colocarem a mão no lugar ali onde as cobras, andar junto com o leão comer capim, não necessitar mais de um comer o outro. Deus fez tudo isso para que tudo ficasse como deveria ser, por amor. E não foi você, não fui eu que escolhi o Senhor. Ele ainda teve a graça de nos escolher e nos falar: meu filho amado, eu te escolhi. Antes mesmo de você nascer, tu eras meu, você já era meu. Então sinta-se amado pelo Senhor. Sinta que o Senhor, ele cuida de você. Então há esperança. Há esperança em Cristo. Tudo vai passar. E um dia o Senhor vai nos buscar. Um dia estaremos com Ele. Um dia nós não vamos mais sentir tudo que a gente sente aqui. E isso é maravilhoso. Que esse Deus aquiete o seu coração. E agora que você sentir, eu não estou dando mais conta. Fala, o Senhor nunca vai te dar uma prova maior do que você pode suportar. E Ele ainda te garante: eis que estou convosco todos os dias. Eu não vou te tirar do mundo, mas eu não vou te deixar só. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a compreender a altura, a profundidade, a extensão, o comprimento, a imensidão do amor dele por nós. Porque a hora que a gente entender isso, as coisas vão ser mais fáceis. Porque um Deus de amor não pode estar fazendo nada pro nosso mal. E não pode estar fazendo nada errado. Ele tem o controle. E mesmo que a gente não perceba, um dia a gente pode dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então tenha esperança. Tenha esperança. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nós agradecemos. Agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus. Agradecemos porque o Senhor não tinha nada de bom para, para, para que a gente pudesse dar ao Senhor. Mas o Senhor, mesmo assim, desejou e quis nos escolher. Obrigada, porque nós não temos nada ainda para lhe oferecer. Mas obrigada, porque o Senhor nos aceita e bondosamente o Senhor faz morada em nós. Obrigada, porque o Senhor é fiel sempre e o Senhor está sempre conosco. Obrigada, porque o Senhor nos ensina
a entregar sobre o Senhor todo o nosso fardo. E nos pede para aprender do Senhor, porque o Senhor é manso, o Senhor é humilde. E o Senhor pede para que entreguemos o nosso fardo e tomemos sobre nós o seu fardo, que é suave. Nos ajude a descansar, nos ajude a confiar, nos ajude a não termos medo do amanhã e não termos o medo do hoje também, mas nos ajude a olhar para o Senhor, nos ajude a olhar sempre para o Senhor. E quando estivermos numa tempestade, não nos deixe prestarmos atenção nas ondas, no vento, nos barulhos dos trovões, mas nos ajude a olhar para o Senhor. Nos ajude a confiar no Senhor. Peço por cada uma de nós aqui, cada família aqui representada, porque nós precisamos, ó Deus, como nós precisamos do Senhor, como os nossos filhos precisam do Senhor, como os nossos esposos precisam do Senhor e como nós precisamos do Senhor. Tenha misericórdia e faça, ó Deus, morada em cada um de nós e no nosso lar, e seja o Senhor absoluto sobre o nosso pensar e o nosso sentir e sobre tudo que somos e temos, porque tudo é seu, ó Deus, e que tudo seja para a tua glória. Que a nossa vida seja para o teu louvor. Muito obrigada pela tua palavra que é cheia de esperança. Muito obrigada, porque ela nos traz vida e ela nos traz, ó Deus, voltar ao nosso coração e à nossa mente. E a Ti, nos faça isso todos os dias. Em Cristo Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor.